Na manhã de hoje, foi anunciada a notícia esperada por muitos e os torcedores do Flamengo celebram. As palavras de Felipe Luiz foram claras e objetivas. Vamos discutir o empate do Flamengo, que ocorreu ontem em Quito, capital do Equador, onde a equipe garantiu um ponto na Copa Libertadores da América. O torcedor rubro-negro sempre demonstra apoio. Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira posição na competição, empatado em pontos com o Central Córdoba, que nesta data enfrenta o Deportivo Táchira. Caso o Central Córdoba vença, alcançará 7 pontos. A LDU está liderando o grupo do Flamengo na Libertadores com 6 pontos, superando o Flamengo por 1. O Táchira, por sua vez, encontra-se na última colocação, sem nenhum ponto. O verdadeiro problema na Libertadores não foi o empate de ontem entre Flamengo e LDU, mas sim a derrota em casa para o Central Córdoba, que está estreando na competição. Essa é a questão central. Se o Flamengo tivesse saído vitorioso dessa partida, estaria com 7 pontos e seria o líder isolado do grupo. O empate com a LDU é complicado, principalmente por causa da altitude. A equipe encontrou dificuldades, especialmente no segundo tempo, e o Flamengo continua lidando com problemas na finalização. No primeiro tempo, Arrascaeta teve uma oportunidade, mas não conseguiu concluir com eficácia, e no segundo tempo, muitos jogadores hesitaram em buscar a meta adversária. Contudo, vamos seguir em frente. O cenário que pode resultar em um empate com a LDU aqui é complicado, especialmente pela altitude. A equipe se esforçou, mas teve dificuldades no segundo tempo novamente em relação à finalização. Arrascaeta tentou um chute que não foi efetivo e vários atletas hesitaram em procurar o gol. De qualquer forma, vale destacar que o Flamengo teve uma performance razoável ontem. O time jogou de forma estratégica e inteligente, controlando o ritmo do jogo, trocando passes com calma e evitando entrar no jogo acelerado da LDU, o que poderia desgastá-los rapidamente. O grande problema da Libertadores foi a derrota para o Central Córdoba em casa. Para o Flamengo reverter essa situação, é crucial vencer o Central Córdoba fora de casa. Na verdade, essa derrota foi vergonhosa, mas é essencial ter consciência do erro. As pessoas estão bastante insatisfeitas, mas conquistar um ponto na altitude é um feito a se considerar. É válido destacar que se algum dia você tiver a chance e os meios, vale a pena vivenciar a experiência de assistir a um jogo do Flamengo em uma altitude. É uma experiência totalmente diferente, quase como se fosse um esporte à parte. Falo isso porque esta é a minha terceira vez jogando em altitude. Não é uma questão de ostentação, mas sim uma constatação. O maior problema ainda permanece. Sendo a derrota para o Central Córdoba no Maracanã, o zagueiro do Flamengo, Danilo, foi reconhecido como o melhor jogador em campo na partida de ontem contra a LDU. Realmente teve uma excelente atuação. O Flamengo sofreu um revés logo no início da partida, antes mesmo do apito inicial. Gonçalo Plata, que estava se aquecendo, sentiu dores no joelho e seria uma peça fundamental para o Flamengo neste confronto contra a LDU. Os equatorianos têm grande apreço por Gonçalo Plata e reconhecem que o Flamengo teve um papel crucial na recuperação do seu futebol, que tem contribuído bastante para a seleção. O próprio Plata acompanhou o jogo ao lado do treinador da seleção equatoriana e eu tive a chance de perguntar como ele se sentiu ao tomar conhecimento de que não poderia atuar. O Flamengo conseguiu elevar o nível de jogo do atleta, que tem se mostrado extremamente valioso para a seleção. Ele assistiu a partida ao lado do técnico da equipe equatoriana e, após o jogo, foi questionado na zona mista sobre sua reação ao saber que não participaria do confronto. Ele revelou que ficou muito triste e desolado, e as pessoas em seu entorno notaram como estava afetado, especialmente por se tratar de um jogo em casa, com sua família no estádio para apoiá-lo. Ele seria um jogador essencial para a equipe, uma vez que já está acostumado com a altitude e não sente os efeitos dela. É complicado fazer previsões, mas há quem acredite que se estivesse em campo, poderia ter balançado as redes. O estádio da seleção equatoriana localiza-se a apenas 25 minutos de carro do local do jogo, enquanto a acomodação da equipe é mais distante. Foi realmente uma situação difícil de lidar. Não se está tentando justificar a atuação da equipe,
pois houve falhas principalmente nas finalizações que se mostraram um grande obstáculo. Um momento em particular gerou frustração quando um jogador se irritou porque outro optou por um passe em vez de arriscar o chute, expressando seu descontentamento nas proximidades do banco de reservas durante a partida. É claro que na coletiva foi informado que tudo estava em ordem, mas evidentemente a situação desfavorável do time não seria revelada. Foi informado que o atleta teria um lugar entre os titulares e que um plano para sua participação já havia sido discutido antes do jogo contra outro rival. Infelizmente, ele sofreu um problema no joelho e agora devemos esperar os resultados dos exames para compreender a gravidade da lesão. Há uma expectativa de que ele possa estar disponível para o jogo no domingo. Após o apito final, a equipe rapidamente subiu no ônibus em direção ao aeroporto, onde embarcou em um voo fretado programado para as 10 horas da manhã. Aguardamos os resultados dos exames para descobrir o que realmente aconteceu, e ele mesmo mencionou que acredita que pode estar apto para o confronto no domingo. Após a partida, o time rapidamente pegou o ônibus em direção ao aeroporto e embarcou no voo fretado às 10 horas da noite, horário local. Vale destacar que há uma diferença de 2 horas em relação ao horário de Brasília. A equipe deve ter chegado ou pode já estar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ao longo da semana, discutiu-se a necessidade do time marcar um gol no primeiro tempo. Eles tiveram uma oportunidade, mas não conseguiram finalizar como era esperado. Um jogador, bastante querido pelos torcedores, parece não estar em sua melhor fase. O goleiro fez a defesa com tranquilidade. Contudo, é consenso que a equipe teve um desempenho satisfatório e a partida foi jogada de forma inteligente. Por outro lado, um atleta teve uma performance aquém do esperado. É necessário avaliar se isso se deve a um problema técnico ou se as notícias recentes sobre ele estão afetando seu psicológico, resultando em atuações abaixo do padrão. É fundamental refletir até que ponto esses fatores podem estar interferindo no seu desempenho. Uma consideração importante para os torcedores: não se está dizendo que ele é o responsável, pois todos têm direito à presunção de inocência até que se prove o contrário. Ele não é um réu. Tampouco foi formalmente denunciado, estando sob investigação. Compete às autoridades coletar as provas, decidir sobre o arquivamento do caso ou apresentar uma acusação, momento em que ele terá direito ao contraditório. Mas até que ponto essas questões não estão afetando a mente do jogador? Afinal, somos todos humanos e não máquinas. Por outro lado, um outro jogador teve um desempenho excepcional. Ele foi uma surpresa agradável, visto que o esperado para iniciar a partida era outro. Ele se dedicou intensamente em campo, embora não tenha sido muito exigido no ataque, uma vez que a equipe adotou uma postura mais defensiva, mas entregou seu máximo. Seu destaque foi evidente e ele deu tudo de si dentro de campo. A performance de Aton Lucas foi altamente satisfatória. Embora Varela estivesse escalado para começar o jogo, Aton Lucas foi para o campo e se dedicou intensamente. É verdade que ele não teve muitas demandas no ataque, já que o Flamengo optou por uma estratégia mais defensiva, mas saiu de campo entregando sua total dedicação. Ele lutou, se esforçou ao máximo e deixou uma impressão positiva. O Flamengo, de certa forma, irá reavaliar a atuação do atleta para os próximos desafios. O próximo confronto será contra o Corinthians, seguido das partidas do Campeonato Brasileiro e, posteriormente, um duelo na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Acredito que o Flamengo pode optar por um time alternativo nessa partida da Copa do Brasil, especialmente considerando que o time do Zico havia sido derrotado pelo Botafogo da Paraíba, o que justifica mudanças na formação. Em minha visão, a prioridade deve ser a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Não é viável tentar abranger tudo com apenas 11 jogadores titulares, pois isso poderá acarretar em um desgaste excessivo, algo que já foi observado em temporadas anteriores. Vamos aguardar para ver como Felipe Luís se sairá. Gerson comentou sobre os acontecimentos no vestiário. Perguntei a ele se estava complicado devido à altitude. Ele afirmou que a dor de cabeça é um grande desafio em locais como esse. Ele expressou orgulho pelo desempenho do time, mas evidentemente queria a vitória. Jogar a aproximadamente 3.534 metros de altura demanda uma compreensão clara do que é possível fazer em campo.
O Flamengo não podia se permitir perder a partida. Alguns podem argumentar que deveria ter se arriscado mais, mas arriscar e falhar não ajuda em nada. Para os torcedores rubro-negros, o problema do Flamengo não foi o empate em altitude, mas sim a derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Esse foi o grande erro na Libertadores. Continuo insistindo nesse ponto até que o Flamengo consiga a classificação. Aliás, o Flamengo tem acumulado mais pontos fora de casa do que em seus jogos como mandante, você sabia disso? O Flamengo triunfou sobre o Deportivo Táchira fora, perdeu para o Central Córdoba em casa e empatou com a LDU. O grande equívoco do Flamengo nesta Libertadores é um assunto que será abordado até que a equipe se classifique. O Flamengo obteve mais pontos jogando fora do que no seu próprio estádio. O Flamengo triunfou sobre o Deportivo Táchira fora, perdeu para o Central Córdoba em casa e empatou com a LDU fora. Em todas as partidas fora, o Flamengo conseguiu pontuar nesta Libertadores. É evidente que não se resume a isso. O time apresentou um desempenho insatisfatório contra o Central Córdoba. Mas não seria o momento ideal para convocar a torcida ao Maracanã no próximo jogo? É realmente necessário manter essa política de preços dos ingressos? Não seria mais vantajoso lotar o Maracanã, unir forças com a torcida e lutar por algo maior que a classificação? É claro que não é somente a torcida que pode fazer isso, mas toda ajuda é sempre bem-vinda. O confronto contra a LDU se transformou em um mata-mata. O Flamengo empatou fora e precisa vencer em casa para avançar. É verdade que o Central Córdoba e o TIR, na rodada final, provavelmente já estarão eliminados. Então, que tal considerar reduzir um pouco os preços? Isso aumentaria a presença de torcedores e, consequentemente, a arrecadação da partida seria alta. Deixo essa reflexão para você, torcedor rubro-negro. E sobre o minuto de silêncio em homenagem ao Papa Francisco, que ocorreu ontem no estádio, a Conmebol fez essa homenagem e foi o maior minuto de silêncio já visto. É lamentável que esse momento tenha sido desvalorizado, pois, sinceramente, todo jogo tem um minuto de silêncio. Entendo que é importante respeitar aqueles que partiram, mas a frequência acaba por tornar essa homenagem algo menos significativo. Ontem, sem dúvida, era uma situação especial, mas o silêncio foi realmente impactante. Felipe Luiz ofereceu uma coletiva após o jogo e muitos criticarão Everton, mas na minha visão, o jovem entrou em uma situação complicada. Cometeu alguns erros que não deveria, mas se analisarmos a partida como um todo, não parece ter realizado um jogo ruim. Ele fez desarmes importantes e contribuiu nas saídas de bola do Flamengo. Um grande número de pessoas tem criticado o atleta que participou do jogo hoje. Mas se analisarmos com atenção, podemos notar que ele entrou em campo com determinação. Cometeu erros em algumas jogadas que poderiam ter sido evitados, mas, ao considerar a partida em sua totalidade, não creio que tenha prestado um desempenho ruim. Ele fez desarmes significativos e ajudou na construção de jogadas para o time. É verdade que em certos momentos ele segurou a bola por tempo demais e perdeu algumas oportunidades. No entanto, em linhas gerais, acredito que ele teve uma atuação positiva, considerando as circunstâncias. Fez parte de um sistema que conta com um jogador mais experiente, reconhecido por sua força física e vigor. Ter um jovem que traz vitalidade para o grupo é sempre benéfico. Ele se manteve em campo durante toda a partida e em uma entrevista foi comentado que apenas um atleta pediu ajuda. Embora tenha sido destacado que todos perceberam o desgaste. Também foram analisados os dados do ano passado referente a atletas que enfrentaram menos dificuldades. A função defensiva da equipe era fundamental e um jogador se destacou por seu empenho, sendo notável sua capacidade de manter a posse da bola. De fato, ele é eficaz em proteger a posse, utilizando o corpo para se resguardar, embora eu não considere que tenha feito uma boa apresentação na última partida. É importante que ele tenha consciência da necessidade de finalizar mais. Uma oportunidade que teve foi desperdiçada, e isso não me irrita. Um gol foi uma chance criada por uma jogada impressionante, mas o chute acabou passando por cima. Essas coisas acontecem, ele cometeu um erro, mas fico mais desapontado quando não tenta arriscar o chute. Também foi mencionado que jogar em determinados lugares pode ser desafiador, o ambiente é distinto e a bola se movimenta de maneira mais rápida. Conversaram bastante sobre estratégias de passe mais curtas.
No entanto, forçar os jogadores a correrem atrás da bola resultou em cansaço e frustração, dificultando a imposição do jogo. Observando todas as partidas deste ano, em casa a equipe consegue manter um ritmo elevado, mas não conseguiu replicar isso na última partida. O time acabou desacelerando o jogo, trocou passes e teve a maior posse de bola, mesmo atuando fora de casa e lidando com a altitude, mas falhou nas finalizações. Se tivesse sido mais eficiente, poderia ter conseguido um resultado diferente. A partida foi intensa, mas a equipe não conseguiu sustentar o ritmo. O time diminuiu a velocidade do jogo, fez passes e teve maior posse de bola, mesmo jogando fora de casa e enfrentando a altitude. A única falha foi na finalização. Se tivesse mostrado mais eficácia, poderia ter conquistado os 3 pontos, o que seria incrível. Contudo, essa é uma questão recorrente nesta e em outras temporadas. O problema é que, além de desperdiçar chances, os atletas costumam tentar um passe ou um drible a mais, o que precisa ser corrigido. Vejo que isso está incomodando os jogadores mais experientes e acredito que essa questão precisa de atenção. Foi mencionado que novos reforços estão a caminho, declarando que, evidentemente, jogadores vão chegar para ajudar, enquanto outros que não têm tido espaço irão sair. O fundamental é ter um elenco equilibrado em todas as posições. Hoje, 2 volantes não participaram, mas os que jogaram têm um nível elevado. Muitas pessoas se sentem irritadas, pois acreditam que um determinado jogador é bom, mas, de fato, ele é apenas um atleta comum, satisfatório, mais comum. Você acha que, em uma coletiva de imprensa, ele diria que um jogador é péssimo? Não diria, pois trata-se de um jogador razoável, que serve para compor o elenco. No entanto, a torcida tem sido bastante crítica em relação a ele, o que a meu ver não é justo, e ainda esperam que um jogador critique outro em uma coletiva? Isso não faz sentido. A contratação de um novo treinador já está sendo processada. E sobre o que está acontecendo, um grupo optou por levar um jogo para um novo local, aceitando as condições propostas. O clube já assinou o documento que autoriza a alteração para a partida da Copa do Brasil, que está agendada para uma data específica. A equipe terá direito a uma quantidade de ingressos cortesia que poderão ser adquiridos e revendidos aos torcedores. O contrato já foi formalizado e o jogo está confirmado para acontecer em um local determinado contra um adversário que representa a capital do estado. Estarei lá, sem dúvida, para cobrir esse confronto. O acordo já foi formalizado e a partida está agendada, devidamente registrada no Castelão, em Maranhão, onde enfrentaremos o Botafogo da Paraíba, que representa São Luís, a capital do estado. Estarei lá para acompanhar de perto esse grande acontecimento. Saudações rubro-negras. Olha, não dá mais para esconder. O desempenho do Gabigol no Cruzeiro tá bem abaixo do esperado. A torcida, que chegou a se empolgar com a chegada de um nome de peso, agora já começa a questionar se essa contratação realmente valeu a pena. Em campo, o jogador parece distante, sem aquele brilho que a gente já viu tantas vezes com a camisa do Flamengo. E não é só a torcida que percebeu, não. Nos bastidores, já circulam informações de que pode estar rolando uma conversa, ainda bem discreta, é verdade, sobre um possível retorno do Gabigol ao Flamengo. Sim, isso mesmo. O clima no Cruzeiro não é dos melhores, e o próprio jogador, ao que tudo indica, não está 100% adaptado ao novo clube. Claro, ainda é cedo para cravar qualquer coisa. Mas quando o rendimento cai tanto e tão rápido, é natural que as partes comecem a repensar os caminhos. E o Flamengo, que nunca fechou totalmente as portas para o seu camisa 9 histórico, pode sim ser um destino viável caso essa passagem no Cruzeiro acabe antes do previsto. Resta agora esperar os próximos capítulos. Será que Gabigol volta para casa? Ou essa fase ruim é só uma curva no caminho que ainda vai render frutos em Belo Horizonte? Deixa aí nos comentários o que você acha. A fase ruim é passageira ou já passou da hora de mudar de rumo? Então é isso. Essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras.